Amém, amado. Você foi abençoado? Dá uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Obrigado, Adriano. Obrigado, Guga. O Adriano está cantando com a gente sempre de quinta-feira e um domingo por mês. Ele falou que ele pode vir aí. Então convidei, é muito bem-vindo, viu? Obrigado. De Guga. Amados, quero só reconhecer aqueles que nos visitam, né? Maria Diana, seja muito bem-vinda, viu? A gente é uma igreja pequena aqui, mas acolhe com muito carinho. Seja muito bem-vinda a essa casa de oração, nossos cultos presenciais, mais domingo de manhã e quinta-feira à noite, tá? Os cultos presenciais, temos online também, toda noite a gente coloca um culto online também, para os irmãos em casa, com a família, estarem assistindo, e temos essas reuniões de oração também aí, algumas online, algumas presenciais, tá bom? Seja bem-vindo. O pai do Levi, como que chama? É o pai do Levi, né? Como que você chama? Tiago, seja bem-vindo, viu, Tiago? Seja bem-vindo aí. Tiago, você foi ontem com eles no Voltando a Sonhar? É Oficina 3, não, é Central 3 e Ademar de Campos. Foi bênção? Benção. Esse Central 3 é da onde? Não sai da Central, né? Da Central 3. Da Central 3. Muito legal, muito legal. Sexta-feira teve também o Fernandinho e o DJ PV, né? E foi um evento aí que acontece em vários locais do Brasil. É o grupo GPKN e grupos de jovens, líderes de jovens que estão fazendo esses movimentos. É uma benção poder participar. O conselho de pastores, vários pastores foram lá esses dias, e os jovens também das igrejas, e é bom, né, nós termos no ambiente aberto aqui da cidade, né, um momento de louvor a Deus e também aí que nós possamos reunir várias pessoas de diversas igrejas também, e também é um convite ao evangelismo, né? Eu ia lá com a minha mãe, ainda nem era da igreja, mas eu ia com a minha mãe na concha acústica, quando tinha o Celebrai na Concha, né? Celebrai na Concha, e ainda na Concha era sempre a igreja, o pessoal, tudo da igreja que arrumava tudo, né? Então, eu lembro que uma vez eu nem era da igreja, estava ali, teve um momento quem queria ajudar o projeto, e daí a gente recolhia lá, passava recolhendo, e era uma benção, né? E é um meio de evangelismo. E muitas pessoas que estão hoje nas igrejas em Campinas vieram até por trabalhos do Celebrai, né? Que o Celebrai fez lá, depois fez o Taquaral também em outro local, daí depois Pedreira do Chapadão, várias, né, na Pedreira do Chapadão. Então isso é muito legal e é bom fazer esses eventos. Amém? Vamos para a palavra de Deus lá em Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. E eu separei o tema como prioridades da vida. Prioridades da vida. Aqui no título da minha Bíblia fala o fruto da luz e as obras das trevas. Mas tem vários versos desses que nós podemos usar como prioridades da vida. Mas a gente já fala um pouquinho. Vamos ler os trechos e falam assim, ó. Efésios capítulo 5. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou por nós como oferta, e sacrifício de aroma agradável a Deus. Que a imoralidade sexual e a impureza ou a avareza não sejam nem sequer mencionadas entre vocês, como convém aos santos. Não usem linguagem grosseira. Não digam coisas tolas nem indecentes, pois isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de ação de graças. Fiquem sabendo disto: nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Não se deixe enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência, por causa destas coisas. Portanto, não participem
daquilo que eles fazem. Porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. E não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, tratem de reprová-las. Pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até mencionar. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Por isso é que se diz: desperte, você que está dormindo, levante-se dentre os mortos, e Cristo o iluminará. Portanto, tenham cuidado da maneira como vocês vivem. Vivam não como tolos, mas como sábios. Aproveitem bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender a vontade do Senhor. E não se embriaguem com vinho, pois isso traz devassidão, mas deixe-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos espirituais, cantando louvores com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo que Deus e Pai, em nome de nosso Jesus Cristo, dando sempre graças. Senhor Deus maravilhoso, essa é a tua palavra, Pai. Queremos nela meditar esta manhã e pedir que de forma especial o Senhor possa falar ao nosso coração, Pai. Que a tua presença, que a tua palavra, ela se manifeste de forma especial, nos ajudando, Senhor, a compreender prioridades na nossa vida, prioridades que devemos buscar, Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. A verdadeira religião, né, ela é um tempero, na realidade, né, entre Deus e os homens. E ela pode ser expressada através de duas palavras: benevolência e gratidão. E entender esse processo é importante para as nossas vidas. Aqui, uma das primeiras frases que ele fala desse capítulo é de sermos imitadores de Deus, como filhos amados, né? Então, uma coisa importante é entender que quando nós somos amados e nós entendemos esse amor, a nossa vida se torna mais fácil em qualquer área da nossa vida, né? Se uma criança, e hoje a gente, numa semana trágica, a gente reflete sobre isso, né? Uma criança que estava na barriga de uma mãe, né, se tornou um texto de discussões em vários locais. Mas se a gente pensar numa criança, se essa criança ela é amada, é muito mais fácil ela viver, não é? Se é expressado amor por ela e ela devolve esse amor, é muito mais fácil dela progredir em diversas áreas da vida. E aqui fala, né, de nós sermos imitadores de Deus como filhos amados. Sermos imitadores de Deus entendendo que Deus nos ama e devolver esse amor, né? É muito mais gostoso isso, né? Quando você dá um abraço, você recebe um abraço. Quando você faz um carinho, você recebe carinho, não é? De um filho. E assim é. E ele está falando que de uma prioridade para a nossa vida é entender o amor de Deus. Porque eu preciso ser imitador de Deus, mas como seu filho amado, né? Podemos transportar isso para Cristo, sermos imitadores de Deus como Cristo? Podemos também, porque a palavra de Deus, ela falou, né? Meu filho amado, este é o meu filho amado. Viver como Cristo viveu também. Mas aqui eu queria refletir com os irmãos sobre isso, a importância do amor, a importância de amarmos, mas a importância de entender que Deus nos ama. Ao entender que Deus nos ama, eu quero fazer a vontade dEle. Ao entender que meu pai e minha mãe me amam, eu desejo fazer a vontade dEle.
Eu desejo obedecê-los. É importante. Não é fácil, né? Não é fácil, nós vemos o processo de disciplina de um filho, não é fácil mostrar, né, tudo certinho e o filho obedecer, não é fácil. Tem hora que o filho quer desobedecer, e é natural do ser humano, né? Tem hora que você ensina, você fala, mas não entra na cabeça do filho. E conosco também não é diferente, no nosso relacionamento com Deus. Tem hora que Deus está falando, a palavra está falando, você aprendeu, mas você acaba não fazendo aquilo que deve fazer. Mas eu queria a gente partir desse princípio do amor. Princípio é que nós devemos sermos imitadores de Deus como filhos amados, sabe? Eu imito a Deus por prazer que eu tenho de agradar a Deus. Eu faço a vontade de Deus pelo prazer que eu tenho de andar na presença dEle. Eu faço a vontade dEle, porque é isso que meu pai me ensinou, sabe? Não tem muitas coisas na vida e você às vezes se pega, hein? Né? Não interessa a idade que você tem, se você tem menos 40 anos, mais 40 anos, eu parto de 40 anos porque é onde eu estou, tá? Mas se você tem mais ou menos, né, de 40 anos, tem coisas que você faz assim, foi meu pai que me ensinou, foi minha mãe que me ensinou, né? Eu aprendi com meu pai, era assim que era feito, né? E isso é bom, né? Não é ruim, não é bom, né? A gente precisa mudar, o mundo moderno pede mudança, mas tem algumas coisas que não são necessárias mudando, e algumas coisas é importante nós trazermos de pai para filhos, que são princípios, são valores, são também algumas coisas bobas, mas são coisas da nossa família, né? E marcam a nossa família, e isso é importante, sabe, nesse processo. Mas a gente vê o amor, né, muitas vezes de pai, às vezes o amor por várias coisas que o seu pai te ensinou, por várias coisas que a sua mãe te ensinou, por várias coisas que você aprendeu, e você vai vendo o amor. Então, e Deus vai demonstrando esse amor para conosco, né, mostrando como nós devemos viver. E a gente fala, eu sou amado de Deus, Deus me ensinou isso, Deus me deu a oportunidade disso, Deus me abriu essa porta, né? Então, pela benevolência de Deus, e ao mesmo tempo, né, por ser grato. E a gente vive essa verdadeira religião, né, pelo favor de Deus. Não é favor? Hoje eu falei, né, várias vezes aqui na escola dominical, um ato gracioso de Deus, um ato de favor de Deus, então várias coisas que fez é um ato gracioso, né? A adoção é um ato gracioso. Deus não tem obrigação nenhuma de adotar aqueles que foram rebeldes, Deus não tem obrigação nenhuma de adotar aqueles que se rebelaram contra Ele, mas Ele me adotou e adotou você, né? Que nós estávamos longe dos caminhos dEle, e os nossos pecados transgrediram a lei, e os nossos pecados nos afastaram de Deus, mas com um ato gracioso, Ele nos trouxe de volta. Com um ato gracioso, Ele fez novamente as nossas vidas, e com um ato gracioso, Ele também justificou as nossas vidas. Então, né, há vários atos de benevolência de Deus para conosco, várias coisas que Deus fez para conosco, e Ele fala assim, vivam em amor, do mesmo modo que Cristo amou, se entregou, né, como oferta e sacrifício vivo. Vivam em amor. Não é difícil? Em muitos momentos pode, mas em muitos momentos pode ser bem fácil, né? Se a gente quiser. Tem momentos que você não quer, mas viver em amor, né? Tentar, né? Não sei onde que estava. Acho que um aluno meu, eu estava em algum lugar essa semana, ele falou assim, não vale a pena brigar por isso, né? Eu acho que eu estava em volta a outros alunos, falei, não vale a pena brigar por quase nada. A realidade da vida é que não vale a pena brigar por quase nada. Muitas das coisas que a gente briga é porque a gente é bobo, mas a realidade da vida é que não vale a pena brigar por quase nada. E eu falei para ele, não vale a pena brigar por quase nada, sempre há uma solução, sempre tem, né, uma opção de a gente conseguir conciliar as coisas. Não vale a pena.
né? Então, eu falo isso, que você pode viver em amor. E a decisão de viver em amor, e a decisão de não brigar. Essa semana eu falei umas 2 vezes para meus filhos, né? Quando um não quer, 2 não briga. Acho que o João meteu o pé na boca, assim, da Alice, tampar assim. Ela falou, eu perdi minha respiração. Mordi o pé dele. Mordeu o pé. Ô, Alice, você fala, tem 10 anos, olha a sua força do João. Mas mordi, né? Falei, e daí acho que uma dessas confusões não estava nem eu nem a Alberto em casa. Aí a moça que trabalha lá em casa falou, eles brigaram hoje, tive que separar, né? Não precisa, né? E não sei nem por que era, mas não precisa, vai estar numa fase de um irritar o outro, senta no banco de trás, irrita, né? E depois fica abraçadinho à noite assistindo alguma coisa junto, é assim, né? Mas é a vida, né? Mas não vale a pena, né? Depois ficaram de castigo 2 dias, né? Não vale a pena, perdeu, né? Podia, a força dela, pega o pé do irmão, tira, né? Não morde, né? E vai, mas não precisava. Aí a palavra de Deus agora nos fala de outras coisas. Ela fala de as obras das trevas, né? O fruto das trevas e o fruto da luz e as obras das trevas. Ele fala de algumas coisas aqui. Uma coisa interessante disso aqui, esse livro ele foi escrito mais ou menos no ano 61 depois de Cristo. Tá? Então já tinha acontecido várias coisas na igreja e Paulo estava preso. O livro de Efésios foi escrito, ele escreveu essa epístola em uma prisão domiciliar em Roma, por volta de 61 depois de Cristo. E ela é considerada o Salmo do Novo Testamento. Né? Considerado aí o Salmo do Novo Testamento. E porque fala muitas coisas. É um trecho, é um livro pequeno, mas fala assim, mas o livro de Efésios, 6 capítulos é considerado o Salmo, porque tem vários ensinos para a nossa vida, sabe? E ele fala dessas coisas de nós andarmos com Cristo, de nós vivermos em amor, das obras, e ele fala dentro da prisão. Algumas coisas que nos impressionam na vida de Paulo é esse conhecimento que ele tinha da vida, né? E ao mesmo tempo de algumas coisas que ele conseguia escrever no momento de sofrimento dele. E não sendo uma pessoa amargurada, não sendo uma pessoa que escrevia na sua angústia, assim, e colocava isso na letra, mas que colocava o seu ensino. Ele conseguia separar isso e colocar dentro do seu ensino. Mas aqui ele está falando de várias coisas. Ele fala assim, que essas coisas não sejam mencionadas entre vocês. Ele está falando assim que dentro das nossas prioridades da nossa vida, né, que nós precisamos primeiro andar em amor, sermos imitadores, mas também não ter mencionado nessas coisas ou viver essas coisas, né, a imoralidade sexual, a impureza e a avareza. Não ter isso na nossa vida. Buscar, né, afastamento dessas coisas. Né? Porque se nós estivermos perto dessas coisas, podem ser mencionadas. Mas ele buscar isso. Não buscar, não andar perto disso que você pode cair, né, em imoralidade sexual. Não viver de forma impura. Não viver de forma avarenta. Não viver de forma avarenta. E aqui é interessante esses processos da nossa vida, né? Ou entre vocês, mantenham máxima distância dessas coisas, da avareza, da impureza e da imoralidade. Mantenham-se à máxima distância dessas coisas, vivendo uma vida que convém aos santos, né? Vivendo uma vida que convém àqueles que andam com Cristo, vivendo uma vida que convém àqueles que estão vivendo em amor, sabe? A importância disso. Aqui ele fala também de não usar de linguagem, né, grosseira, indecente, tola, mas palavras de ação de graça. Então, eu tenho que me guardar da impureza, eu tenho que me guardar da imoralidade, eu tenho que me guardar da avareza, mas eu tenho que guardar também a minha boca de algumas coisas. E muitas vezes a nossa boca tem a ver, né, com aquilo que a gente vai recebendo. Eu vejo assim, tem
crianças, tem jovens que eles, dependendo do meio que eles andam, há o seu linguajar. E mesmo o cristão, né, ele começa, tem uma fase que ele não está andando com ninguém e tal, ele começa a andar em algumas coisas, ele começa a soltar de novo alguns palavrões. Então a gente tem que guardar isso, né? Guardar, mas eu não posso andar então em qualquer lugar. Não, você pode, mas você não precisa repetir, sabe? E você não precisa falar. Agora, a partir do momento que você começa a falar, você vai dando brecha para falar outras vezes, né? Mesmo falando. E isso é uma coisa que está acontecendo o quê? Através da linguagem da música. O que eles estão usando hoje? Usam um refrãozinho legal, mas vai ouvir o resto da música. É só indecência. É só porcaria. Então você tem que tomar cuidado, às vezes até com o refrãozinho. Porque o refrãozinho pode estar levando seus filhos, suas filhas, para coisas indecentes. O refrãozinho pode estar levando seu filho e sua filha para palavreados que nem você falou na sua vida ou nem conheceu. De baixo calão. Né? É coisa absurda. A linguagem que está através de um refrãozinho, as crianças estão ouvindo. Eu falei até para meus filhos, falei, pode parar. Começou a cantar, pode parar do Acorda Pedrinho. Porque eu falei, esculacho não é uma coisa legal. Você esculachar é humilhar, você esculachar é fazer coisa errada, uma pessoa. Então não é legal. Então essa palavra eu não quero que vocês aprendam. Tá? Então não é bacana. É uma até pequena perto das que estão hoje? Mas não é legal. Porque te leva a outras coisas. Né? E te leva a coisas indecentes. E é importante você ensinar. Porque daqui a pouco você está ensinando. Né? O que na nossa época era vamos pensar assim, era até menos ofensivo do que é hoje, mas já era ruim. Né? Já era ruim. Das danças, do axé, de outras coisas mais. Que já levavam a criança a coisas que elas não deviam ter para a sua idade. E a gente tem que tomar cuidado. Né? Porque vem em forma até agradável, vem em forma. Mas isso vai entrando na mente. Tem música que não sai. A música de um tempo para cá hoje parece chiclete. Né? E era chamada já, dentro da cultura de música, chiclete. Porque você canta, ela não sai da sua cabeça. Né? Então, e uma criança vai cantar, vai ficar na cabeça. Para ela isso aqui não é um palavrão, daqui a pouco ela está falando isso. E é um linguajar, né? Ruim. Então é importante isso também, a gente guardar na nossa vida. Outra coisa, né? Nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, ela terá herança no reino de Cristo de Deus. Né? Ele fala aqui, porque a avareza é idolatria. Então é importante isso. Né? Diga não às coisas tolas, diga não às coisas indecentes. E tentam compreender algumas coisas. Tentem compreender, sabe? Que algumas coisas não há necessidade. Ao mesmo tempo que está se produzindo muita coisa ruim, está se produzindo muita coisa boa também. Né? Está se produzindo. Só que as coisas ruins muitas vezes ocupam mais espaço do que as coisas boas. Né? Que eu vejo, por exemplo, no louvor. Quanto louvor bom não está sendo produzido hoje? Mas ao mesmo tempo que antes também foi produzido, foi bom. E hoje está sendo produzido louvor com letra boa e música boa. Né? E é interessante. Mas muitas vezes alguns não aparecem. Agora, ao mesmo tempo, está sendo também produzido muito, muito lixo. E isso, tanto em filmes quanto em outras áreas culturais. E a gente tem que saber discernir algumas coisas. Né? Essas séries. Quantas séries boas, se nós pensarmos, né, no mundo cristão.
De 90 para trás, a gente quase não tinha série boa cristã. Ao mesmo tempo está produzindo muita coisa de 2000 para cá ruim, mas tem muita série cristã que a gente pode. E até de desenhos cristãos, nós não tínhamos desenhos cristãos. Quase. E hoje você tem desenho, tem série, tem muita coisa, que os seus filhos também podem ser alimentados. E os adultos também podem ser alimentados pelas séries. E uma das principais produtoras é a TV Record. Tem produzido séries que pode, né, ocupar muitas vezes alguns períodos da nossa vida para a gente aprender das séries cristãs, sabe? A série que eu estou assistindo, terminando de assistir lá, o The Chosen, também é uma série excelente dos escolhidos. Estou no último capítulo aí da 2ª temporada e é excelente, sabe? Para a gente entender. Estava até falando aqui, pastor Rogério, né? Falando que muitas vezes a gente acha, e é legal até sobre esse trecho de imitadores, a gente acha que ser imitador de Cristo, os caras só ficavam lá, andando do lado dele e olhando. Mas na série mostra assim, Cristo, Jesus dando várias funções para os discípulos durante o seu ministério. Você tem que fazer isso, tem que fazer isso, você tem que acordar. E eles tinham prazer em estudar. E muitas vezes o estudar não era somente acompanhar Jesus, porque Jesus ficava muito tempo sozinho às vezes, né? Fazendo os seus jejuns, as suas orações, e eles ficavam juntos estudando, porque muitos deles eram iletrados. Alguns deles aprenderam durante os 3 anos a escrever alguma coisa, né? E muitos é porque você vê assim, por que todos os discípulos não escreveram? Porque alguns não escreviam mesmo, e não sabiam escrever, e o que eles aprenderam eles deixaram, e alguns eles tiveram quem? Pessoas do seu lado escrevendo o que eles falavam, do mesmo modo que alguns discípulos escreveram o que Jesus falava, outros tiveram pessoas do seu lado, que já eram às vezes jovens, que já conheciam linguagem e vieram e falaram, e escreveram sobre eles. Mas eles tinham as suas funções, eles estudavam a palavra de Deus. Então, a importância, né, de nós sermos aí esses imitadores. Outra coisa que eu deixo aqui sobre prioridades da vida, nesse processo, é a gente ser cheio do Espírito Santo. Está aí no verso 18, olha aí, e não se embriague com vinho, pois é devassidão, mas deixe encher do Espírito Santo. E aqui ele fala várias coisas que nós devemos fazer, né? Falar salmos, cânticos espirituais, cantando louvores, buscar. Enchei-vos do Espírito Santo é voz passiva, tempo presente, não é para depois. E eu entendo que a partir do momento que a gente conhece a palavra, a gente deve buscar, né? Encher do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. No original grego é tempo presente contínuo. Um mandamento da palavra de Deus, o Espírito Santo deve ser prioridade nas nossas vidas. Efésios 4, 27 fala, não deis lugar ao diabo. 1 João, o apóstolo diz, não ameis o mundo e aquilo que nele há. Não dar lugar à carne e aos seus desejos. Para ter vitória sobre a carne e sobre o pecado, o caminho é encher-vos do Espírito Santo. Encher do Espírito Santo. Falei algumas coisas aqui na escola dominical sobre algumas coisas. Primeiro, eu preciso desejar isso. Se eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu preciso desejar. Se eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu preciso buscar. Eu tenho que ter uma prioridade na minha vida de buscar isso. Buscar o Espírito Santo. De forma a uma consagração, né? E Deus pode derramar de diversas formas. Eu posso buscar num quarto fechado da minha casa. Eu posso buscar num lugar onde eu me sinto tranquilidade. Eu posso buscar no alto do monte. Eu posso buscar no terraço de um prédio. Foi no terraço de um prédio de 2 andares, ou 1 andar, né? Que é esse, mais o outro andar e o terraço, onde Deus derramou o Espírito Santo sobre os seus discípulos, no terraço de um prédio, né? De um sobradinho, pode-se dizer assim. Na rua. O Espírito Santo pode me encher, mas eu preciso desejar isso. Eu preciso querer. Essa coisa de prioridade na nossa vida, a gente tem que colocar. Eu tenho prioridade. Quando eu tenho prioridade de algo que eu quero,
eu me empenho, eu me dedico, né? E eu quero ser imitador de Deus, eu me dedico a isso. E ao me dedicar a isso, eu às vezes nego algumas outras coisas da vida, né? Se para andar com Deus, eu preciso andar na luz, eu não posso mais andar nas trevas. Para viver de uma forma a me abster de algumas coisas, eu preciso me afastar delas, né? Para ter aquilo que eu desejo. Ao mesmo tempo, também eu preciso buscar, né? Viver como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste na bondade, justiça e verdade. Eu preciso buscar bondade, justiça e verdade. Os filhos da luz vivem assim. Vivem de forma justa, de forma verdadeira e são reconhecidos por sua bondade. Dentro da nossa vida, a gente pode ter diversos momentos e também pode ter a nossa personalidade. Mas indifere da personalidade da pessoa, né? Ela pode ter a sua personalidade e ela ser uma pessoa boa. E ser bom não é ser alegre. Aqui está falando de ser bom, né? Eu não sei se Paulo estava sempre alegre, vivendo de prisões, de espancamentos, de naufrágios, de solidão, mas ele era tido como uma pessoa boa, por tudo que ele fazia pelos outros. Ser justo nem sempre é ser agradável a todos. Muitas vezes, a justiça não agrada, principalmente no brasileiro. O brasileiro reclama toda hora, né, meu? Reclama do árbitro, reclama de tudo. Como que você vai... Às vezes você é justo, o cara reclama. Pô, você está jogando bola, você devolve. Pô, por que você devolveu? Porque não foi nossa. Né? Por que fez? Por que você pediu? Porque foi. Né? Por que você fez isso? Ah, por que você não pegou? Estava jogado. Porque não é meu. Sabe? De justiça. Né? E ensinar isso. E a importância disso, fala de ser, aqui não é do que Jesus fez por nós, justificação, aqui é justiça. Ser filhos da luz, eles são reconhecidos pela sua bondade, justiça e verdade. E verdade, falam a verdade. Né? Aquilo lá, precisei mentir. Ninguém precisa mentir. Ninguém precisa mentir. Vou falar a verdade. E a verdade tem as suas consequências. No mesmo modo que fala, conhecereis a verdade vos libertará. Falar a verdade pode nos libertar naquele instante. Ou a gente ficar preso até o momento que a gente vai precisar falar a verdade de qualquer jeito. Fala assim, porque o que é da luz, logo vai se manifestar. Vai se manifestar. Pois aquilo que está, né, em segredo é vergonhoso até mencionar. Então é buscar isso. Buscar uma vida justa, uma vida verdadeira, uma vida bondosa, né? Buscar viver para Cristo e, ao mesmo tempo, buscar o Espírito Santo de Deus, que vai nos ajudar a vencer o pecado, que vai nos ajudar a ter um relacionamento íntimo com Deus, porque ter o Espírito Santo nos ajuda a ter esse relacionamento íntimo, mesmo nos momentos difíceis que enfrentamos. Porque sem o Espírito Santo, como que no momento difícil, no momento de desespero, no momento tal, você vai ter a paz, a tranquilidade de buscar ao Senhor? É só o Espírito Santo. Porque você quer correr para tudo quanto é lugar, você quer fazer tudo que está ao seu alcance. Mas com o Espírito Santo a gente vai buscar aquilo que está ao alcance de Deus. Buscar aquilo que está ao alcance do Senhor. Aquilo que Deus vai dar um jeito. Né? Mesmo como nós estamos dormindo. Fala que Deus trabalha enquanto dormimos. Deus trabalha. Deus vai trabalhando por nós. Aí as coisas acontecem mais fácil. Aí as coisas acontecem de forma mais tranquila. Sabe? Aí as coisas vão acontecendo na nossa vida de uma forma mais suave e mais sossegada. Né? Mesmo
em meio às dificuldades. Ser imitador de Deus, andar em amor. Ele fala, desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos, Cristo te iluminará. Devemos seguir a Jesus. Como Paulo disse em Gálatas 2:20, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Por que Deus usa pessoas cheias do Espírito Santo? Por que Ele usa? Que pessoas cheias do Espírito Santo estão próximo dEle. Gente vazia do Espírito segue Jesus de longe. Sabe, sem compromisso, com a mente vazia, nega Jesus em público. Mas pessoas cheias do Espírito Santo, né, são pessoas que publicamente confessam. São pessoas que são usadas por Deus em qualquer lugar. Pedro sem o Espírito Santo, como que ele estava? No meio da trama e do drama, ele olhava Jesus de longe. Negou a Jesus para pessoas que não iam nem empreender. Mas numa roda, numa fogueira, ele negou. Mas como que foi Pedro cheio do Espírito Santo? Estava pronto a morrer por Jesus. Se levantou no meio dos perseguidores e pregou o Evangelho. Anunciou quem era Cristo. 3.000 pessoas se converteram. 5.000 pessoas se converteram. Quando a igreja foi perseguida em Jerusalém, ele não saiu disperso. Ele falou, vou ficar aqui. É aqui que eu vou pregar. Quando Deus precisou dele, mesmo contrariando os seus pensamentos, ele foi. E na casa de Cornélio, o Espírito Santo foi derramado. Sabe? Pessoas cheias do Espírito Santo. Nós somos não a luz, né, no mundo. Mas a palavra diz que nós somos a luz do mundo. A luz do mundo. Você não é o sal da terra, ou o sal nesta terra. Você é sal, né? Deus, luz do mundo e sal da terra. E é importante nós entendermos isso. Deixe Deus te usar. Tenha prioridade na sua vida. E que uma delas seja buscar o Espírito Santo. Em tempos e tempos da sua vida. Tem momentos que nós já buscamos. Tem momentos que nós continuamos a buscar. Tem momentos que nós vamos precisar buscar mais. E de forma contínua. Que a direção de Deus, a vontade de Deus, seja uma prioridade da nossa vida. Obedecer a Cristo. Vamos ficar em pé.